Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 23 de abril, terceiro domingo da Páscoa, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas 24, do 13 até o 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-os e lhes distribuía. E nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como sois lentos para entender as coisas de Deus. Essa semana, aliás, não sei se foi ontem ou antes de ontem, comecei a receber muitas e muitas mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram de pessoas falando: olha o que a Xuxa disse, que precisa ser reescrita a Bíblia, que ela quer reescrever a Bíblia. Meus irmãos, daí falaram para mim: Tiago, comenta sobre esse assunto. Meus irmãos, vamos analisar. O que aconteceu com Lutero? Lutero, ele protestou contra a igreja. Lutero, ele tirou livros da Bíblia. Lutero, ele chamava a carta de São Tiago de carta de palha. Não gostava e não queria, não considerava um livro da Bíblia também, mesmo não tendo atirado. Porque a carta de São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, o que isso
eu posso dizer de referência a essa declaração? Que tudo que incomoda as pessoas, elas querem reescrever, tirar, mudar, ao invés de se converter. Mas tempos atrás eu vi um vídeo da mesma pessoa, da Xuxa, comendo alface numa horta de uma maneira bem inusitada, como se fosse um animal. Então, é assim, como que você vai considerar o que uma pessoa, como ela disse a respeito de uma questão teológica, né? Que a autoridade ela é em teologia para querer falar algo da Bíblia. Ela fez quantas faculdades de teologia, quantos mestrados e especializações, doutorados? Aparentemente nenhum. Então, meus irmãos, isso é irrelevante. São coisas que nós precisamos entender que só vem para nos tirar a atenção do principal, que é a salvação de almas e a conversão. Nós precisamos entender isso. E também, ó, nos últimos dias temos essa matéria que o Papa ele deu relíquias da cruz de Jesus para a coroação de Carlos III. O Papa Francisco, matéria do ACI Digital, deu de presente 2 fragmentos da cruz na qual Jesus foi crucificado como um sinal ecumênico para a coroação do rei Carlos III como rei da Inglaterra, portanto chefe da igreja anglicana, né, que é a igreja da Inglaterra. Olha, isso daqui é uma coisa também difícil de entender, né? A gente tem que rezar muito para que isso seja para a conversão dos anglicanos para a fé católica. Porque se for simplesmente como um presente para aqueles que um dia se separaram e nunca mais voltaram, seria algo completamente difícil de entender. Então, diante de um mundo que está dessa maneira, olha, pessoa que quer reescrever a Bíblia e tal, nós precisamos rezar muito. Rezar para que a igreja se mantenha firme, forte, né? Pregando a verdade de sempre. Nós precisamos de uma igreja que pregue verdadeiramente o Evangelho, sem ideologias. Nós temos visto aí como que houve uma junção de todos os grupos da igreja aí contrários às declarações daquele documento vazado da CNBB, que é contra carismáticos, é contra tradicionais, é contra todo mundo que é contrário à teologia da libertação. Então os tempos são tempos difíceis de compreender, de entender, e nós precisamos rezar muito. Rezar muito porque, olha, tá difícil. O combate está sendo um combate muito árduo para que a verdade prevaleça diante de tantas coisas que são contrárias à fé. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.